Boa noite, igreja. Esse momento é muito especial. A gente está na casa do Pai. E eu dou graças a Deus porque a gente vem à casa do Pai para adorar, glorificar e exaltar o seu santo nome. E Deus me deu a oportunidade de compartilhar um pouco da mensagem dele com os amigos e irmãos. E que ele possa realmente falar a nossos corações com a mensagem de hoje. O texto bíblico que iremos analisar hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Convido a todos a me acompanharem. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Amém? Antes de lê-lo, fazer uma breve oração para Deus nos dar um entendimento melhor da sua palavra. Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento quero lhe agradecer, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de compartilhar um pouco da tua palavra e que neste momento o homem, Davi, se cale e somente a tua palavra, Pai, seja ensinada aqui e transmitida. Agradeço pelas bênçãos e pelas oportunidades que o Senhor tem derramado em cada um de nossos irmãos e todos os amigos que estão aqui presentes para receber essa mensagem e que possamos entendê-la profundamente. Essa é a oração, em nome de por amor de Jesus. Amém. O texto de Daniel diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos seus eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amados, a gente sabe que Daniel nos revela muitos ensinamentos, principalmente para o dia de hoje, e através da sua história de vida, através das lições que ele tem a nos apresentar, podemos aprender muitas lições. E Daniel, no momento da sua juventude, ele se encontrou com uma adversidade, que foi um momento que o povo dele, o povo de Israel, estava sendo aprisionado pelo reinado de Babilônia. E nesse reinado, ele era um império da época que estava predominando sobre todos os reinos. E Daniel, junto com seus compatriotas, estavam sendo exilados para esse reinado. E lá ele teve muitas provações. Não só ele, mas como seus amigos, que é Ananias, Misael e Azarias. E aqui, no mesmo capítulo, também tem uma coisa muito interessante que nos apresenta da história de Daniel, que fala, que após eles serem aprisionados por Nabucodonosor, ele fez um pedido para Aspenaz, chefe dos seus eunucos, para que selecionassem jovens perfeitos, jovens que não tivesse nenhum tipo, aparentemente, de defeito em seu corpo, jovens de nenhum defeito, de boa aparência, versados em conhecimentos e que fossem pertencentes para assistirem
competentes para assistirem no palácio do rei. E também lhes ensinasse a cultura do reino. É interessante, uma certa vez eu me deparei com uma situação num local de trabalho, e a gente sabe que há muita discussão em relação aos livros proféticos da Bíblia, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse. E há um conflito muito grande sobre a interpretação desses livros. Quando a gente vai analisar Daniel e Apocalipse, nós sabemos também que a gente consegue entender melhor quando há uma junção, quando a gente consegue comparar um com o outro. Às vezes, a gente só vai conseguir entender determinado assunto do livro de Daniel em Apocalipse. E nessa discussão que eu presenciei de alguns amigos no local de trabalho, eu presenciei a discussão de uma forma assim que a gente não conseguia entender os períodos de profecia e tudo mais. Isso era um período que também eu não me encontrava na igreja. Eu achei interessante apresentar aqui, porque são relatos que hoje, principalmente no mundo aí fora, se encontra as pessoas, né? Dúvidas sobre as profecias, sobre o que vai acontecer no futuro. E diante dessas dúvidas, eu tenho uma pergunta: como podemos nos livrar desses perigos? Só podemos nos livrar desses perigos se entendermos a maneira correta de interpretar os livros proféticos. E em Daniel, capítulo 12, verso 9, convido os irmãos a me acompanharem. Daniel, capítulo 12, verso 9. Eu tenho um texto que pode ser bem comparado com um texto que se encontra também em Apocalipse. Daniel capítulo 12, verso 9. Ele diz assim: E ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Eu achei interessante esse texto e compará-lo com Apocalipse capítulo 1. Por gentileza, se os irmãos puderem me acompanhar nessa leitura. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Até aqui tá bom. O interessante é que eu percebi nessa leitura que Daniel termina o livro sem entender algumas das profecias que havia recebido. E nessa leitura de Apocalipse aqui, dá para perceber que o livro de Daniel termina aonde começa o livro de Apocalipse. Por quê? O que Daniel não entendeu foi revelado por Jesus no livro de Apocalipse. E uma outra lição que a gente aprende aqui também, desses textos que acabaram de ser lidos, entre esses dois livros são as palavras que João usou. João, ele nos traz uma mensagem atual hoje, para os dias de hoje. E o interessante é que o livro de Apocalipse nos apresenta uma mensagem que pode, realmente é uma mensagem de esperança que muda a vida de todos nós. Mas enfim,
O livro de Daniel, essa história de Daniel, a gente chega a um determinado momento da vida dele, que ele passa por situações bem difíceis, que tem que tomar decisões nas suas vidas. Não só ele, como seus amigos. E usando essas palavras, Daniel, ele nos apresenta a sua fidelidade a Deus de uma forma completa, e Daniel sempre foi um homem de Deus para representar na época do reino de Babilônia um hebreu exilado que tinha a sua luta interior, assim como todos que se apresentavam lá. E o interessante é que Daniel, sempre que era mencionado algo em relação a algum princípio, a sua cultura, era atacada de uma forma bem forte. E Babilônia, nessa época, sempre demonstrou de uma forma que nunca aprisionava os seus prisioneiros, tipo, destruindo. A primeira abordagem de Babilônia não era arrasando as cidades ou destruindo as terras. Mas aqui o interessante é que no texto bíblico que se encontra em Daniel, fala que Babilônia, ela começava de uma forma como se fosse cultural. E o rei Nabucodonosor falou a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E aqui no final achei interessante que o rei pediu para que lhes ensinasse a cultura da época. Então, nesse momento, a gente consegue entender que Daniel também conseguiu perceber que Babilônia começava a sua abordagem de uma forma diferente. Ela não começava forçando os seus exilados a adquirir de forma forçada a adorar os seus deuses, mas sim apresentava aos poucos, introduzindo nos seus ensinamentos para que de pouco a pouco eles pudessem vir a aderir à fé pagã do povo da época. Em relação ao livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele descreve a Babilônia também profética. Aqui em Daniel a gente consegue aprender também e entender que aqui é a Babilônia histórica, e Apocalipse temos a Babilônia profética. E neste livro, João nos apresenta uma série de ensinamentos também sobre como entender a Babilônia nos dias de hoje. E uma dessas palavras, que é Babilônia, João menciona essa palavra 6 vezes em Apocalipse. E sempre que ela é mencionada, uma forte ideia de catástrofe, perseguição ou apostasia está presente. Porém, é interessante notar que no tempo de João não existia mais cidade de Babilônia. Na verdade, há uma profecia em Isaías que ela nunca mais existiria. Eu convido os irmãos a gente analisar esse texto também, que se encontra no Isaías, capítulo 13, versículo 19 e 20, para entendermos melhor o estudo de hoje. Isaías, capítulo 13, versículo 19 e 20. Amém?
diz assim: Babilônia, a joia dos reis, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Deus a destroçou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morrerá nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. O interessante é que a gente analisando o livro de Daniel e de Apocalipse, João nos apresenta também essa Babilônia profética de uma forma atual. Mas aqui, em Isaías, nós aprendemos que essa cidade não existirá mais, é uma profecia. Então, há uma pergunta: se no tempo de João, Babilônia não existia, e aqui, no tempo do fim, descrito em Daniel, Babilônia também não existirá, como é que entendemos esse período profético? Quando João menciona a Babilônia em Apocalipse, ele está falando de um poder que no tempo do fim vai maltratar o povo de Deus. E para deixar bem claro para os seus leitores como seria esse poder, João usa o exemplo de Babilônia. É como se ele estivesse dizendo: se você quiser saber como será o poder do mal nos últimos dias, olhe a maneira como Babilônia agiu no tempo de Daniel. E aqui a gente tem uma comparação, da Babilônia histórica para a Babilônia profética do livro de João, do livro de Apocalipse. E aqui eu tenho uma pergunta para os amados irmãos. Já escutaram falar em adventista cultural? Eu achei interessante, fazendo o estudo para passar a mensagem de hoje, que eu me deparei com essa palavra. E aqui eu tenho um livro muito interessante que a gente consegue entender muito do livro de Daniel, que é o Herdeiros do Rei, pastor Josanã. Ele tem ensinamentos muito importantes que servem para a nossa vida como um guia também de estudo. E eu selecionei aqui um texto dele para demonstrar mais ou menos como é que é um adventista cultural. E esse texto diz assim: o grande desejo do inimigo é nos tornar adventistas culturais. Você já ouviu falar nesse termo? Adventista cultural é alguém que, quando preenche uma pesquisa ou pergunta qual é a sua denominação religiosa, ele escreve: Adventista do sétimo dia. Socialmente, ele é um adventista, mas já não guarda o sábado, acredita na evolução das espécies, acredita em um conceito fluido e não bíblico de sexualidade e ataca a organização da igreja. Em resumo, foi completamente tomado pela cultura e pelos valores da época em que vive. Acontece com aqueles que não abrem mão. Desculpe, irmão, está bem aqui. Quem pensa assim não precisa temer a perseguição, pois a perseguição só acontece com aqueles que não abrem mão dos valores e princípios bíblicos. Precisamos nos preparar hoje para o verdadeiro ataque da Babilônia, que é a relativização dos princípios e a imersão de ideologias e nos valores mundanos. Eu achei interessante esse texto, porque ele é bem atual
e nos ajuda a entender também a relação entre esse ensinamento que Daniel, no livro de Daniel, escrito por ele mesmo, e no livro de Apocalipse, para o João, apóstolo João, nos apresenta. E a gente consegue entender que hoje, atualmente, nós temos muitas ideias, muitos planos na nossa vida. E eu lembro bem que antes de tomar a minha decisão de aceitar o batismo, eu tinha, vamos dizer assim, como se fosse uma ideia. Se fiz o estudo, no momento que eu conheci a igreja, os ensinamentos, eu não tomei a decisão de início. O interessante é que isso foi há 13 anos atrás. E o mundo dá voltas, a gente vai imaginando. Eu tinha feito estudo na época, só que eu não me consolidei. Mas eu fiquei com o ensinamento na minha mente, e dia e noite eu pensava sobre esse assunto, principalmente sobre o decreto dominical. E o interessante é que eu arquitetei um plano na minha mente. Isso até é engraçado, mas foi um plano que eu arquitetei, tipo, a hora que eu escutasse um anúncio na televisão que no dia de sábado todos os guardadores do sábado seriam perseguidos ou que seriam obrigados a observar um outro dia, aí eu falei, esse é o momento que eu vou voltar para o Senhor, é nesse momento que eu vou tomar minha decisão. Só que através desse estudo eu descobri e entendi, amados, que através do estudo de Daniel e Apocalipse, Daniel, a Babilônia histórica, e Apocalipse, que é a Babilônia profética, nos apresenta distintos tempos de uma forma que hoje eu entendo que não importa o período, mas sim que a gente tem que aproveitar a oportunidade de imediato que ela é dada por Jesus de aceitar o seu amor. E também eu entendo que nesse estudo tem muitas pessoas esperando ser decretado, talvez o decreto dominical, para tomar suas decisões, para talvez consertar algo de errado na sua vida, ou também para realmente se dedicar da forma que devemos dedicar a Deus todo esse amor que foi nos dado. E hoje eu consegui aprender que não é espera pelo decreto dominical ou o tempo do fim que a Bíblia nos apresenta que vai definir o nosso caráter, mas sim a palavra de Deus que nos apresenta de uma forma bem clara e eficiente como devemos agir, que é o nosso manual. E eu percebi na história de Daniel que ele, durante a sua juventude até o final de sua vida, não foram só aqueles momentos que a gente vê apresentado na palavra de Deus, na sua história, que ele foi fiel, mas a gente percebe que ele foi fiel também nas pequenas coisas. E que nesta noite a gente possa refletir de uma forma bem profunda e nos perguntar o que está faltando para a gente tomar a nossa decisão de
nos apresentar diante de Deus de uma forma de coração contrito, entregar realmente nossos pensamentos, a nossa vida a Deus, para que Ele possa transformar o nosso caráter e a nossa vida. Que a gente possa refletir verdadeiramente nessa mensagem. É uma mensagem bem breve, uma mensagem que houve um estudo, mas é uma mensagem de coração, uma mensagem sincera. Que a gente possa refletir sobre tudo que foi falado, foi interpretado aqui para os irmãos e entender que o objetivo de todo ensinamento que a palavra nos traz é moldar o nosso caráter para que um dia Jesus venha nos buscar e nos levar junto para as mansões celestiais. Amém? Neste momento, eu quero cantar com os amados irmãos o hino de número 70 do Novinário Adventista. A gente cantou logo mais cedo. E que a gente possa refletir na mensagem de hoje. Entregar nossa oração, nossos pedidos a Deus. Todos os irmãos ficar de pé para cantar. A real bandeira entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, firmes, sempre a defender, até chegar aos céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, com a bandeira do Senhor, vamos sempre até morrer. Eis que estão formados já os batalhões de Cristo vencedor. Alistai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, com a bandeira do Senhor, vamos sempre até morrer. A real bandeira vamos defender de todo o coração. Os que avançam sempre sem retroceder, com Cristo reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, com a bandeira do Senhor, vamos sempre até morrer. Amém. Aqui também quero agradecer pela visita dos amigos que nos visitam hoje, né? Que tem o irmão Nando, e ele quer um espaço para fazer um agradecimento, e eu convido ele a estar aqui junto, e aqui está dado espaço para ele, pode agradecer. Boa noite, igreja. Antes da oração final, eu pedi um espaçozinho aqui para agradecer o dia de hoje, porque para mim também é um dia muito especial, devido ao aniversário da irmã Dora. Queria agradecer aqui na casa do Senhor, porque para mim ela foi uma mulher que me ajudou muito a entender mais de Deus. Foram meses e meses de estudo bíblicos, domingos e domingos de manhã na casa dela. Agradeço muito a Deus pelo convite que o irmão Pequim fez a mim, num culto aqui, após um término de um culto, ele pegou e me chamou, me fez o convite.
E depois falou que quem faz o estudo era ela. Então, assim, meses e meses, a gente domingo após domingo lá, estudando, ela me ensinando um pouco mais do nosso Senhor. Estudar a Bíblia não é fácil, a gente realmente precisa de alguém que já tenha esse entendimento, que outras pessoas possam fazer esse trabalho, que eu tenho certeza que Deus se agrada muito. E esse desejo de aprender mais de Deus, eu sempre comentei com ela que eu queria que a minha família, que é o meu irmão que está aqui, a minha mãe, também pudesse entender um pouco mais de Deus, entender um pouco mais sobre o batismo, sobre a guarda do sábado, sobre a alimentação. E o meu estudo com ela já acabou, o que a gente estudou ao longo daqueles meses, e hoje ela dá continuidade com a minha família. Então, hoje eu tenho um pouco mais certeza que eu e a minha família temos um lugar no céu. E eu devo isso, graças a Deus, e a irmã Dora e meu Pequim também. Então, fica aqui o meu parabéns e a minha eterna gratidão por tudo que ela fez para mim e para minha família. Irmã Dora, gratidão. Neste momento, vamos fazer a oração, término. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por cada filho teu que aqui se encontra na tua casa de oração. E que, ao irmos para nossos lares, possamos ir cheios do teu Santo Espírito. E que também o Senhor nos dê uma boa semana, possamos, para nossas atividades seculares, fazer e dar o nosso melhor. Abençoa a toda a tua igreja, abençoa também aquelas pessoas que não puderam vir, irmãos de fé, amigos que foram convidados, que não puderam, mas para que na próxima vez possam vir e receber a tua mensagem, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem que acalenta nosso coração, que nos leva ao pleno conhecimento do teu amor, e que nesta noite possamos entender cada vez mais sobre a tua palavra. Abençoa cada amigo que aqui está presente, cada membro, que possamos ir para nossos lares, Pai, com a certeza que o Senhor está diante de nós, nos guardando e nos protegendo de todo mal. Muito obrigado. Esta é a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.